Oi, finalmente essa é a nossa parte 3 da aula 3 sobre variáveis, e dessa vez a gente vai estar finalmente mexendo em alguns exercícios, e exercício é muito importante na área de programação para finalmente aplicar aquilo que você estava vendo, finalmente ver se você entendeu realmente. E um bom jeito de testar exercícios, fazer exercícios é nesses sites de resolução de problemas em que você consegue ter uma validação online, certo? Então aqui o Bcrowd, só criar uma conta. E pode vir aqui na aba de problemas, tem buscar aqui, ou iniciante. Ele vai dar vários problemas. Vamos abrir o primeiro aqui, que é o Hello World. Então, do nosso lado direito aqui, nós temos, do nosso lado esquerdo aqui no começo é uma síntese aqui, ele vai contar o que é o exercício. Aqui a gente vai ter a entrada, ele vai ter uma especificação do que ele, como é que ele vai passar pra gente os dados ali, as informações que a gente vai. Normalmente ele vai dar, tipo, vai ser um número inteiro para fazer algum cálculo, que a gente vai usar o input para receber, o nosso programa receber esse dado. Então aqui ele vai especificar como é que vão ser passadas essas entradas, vai ficar mais óbvio depois. E aqui tem a saída que vai dizer bem direitinho como é que é a saída. E nesse site é bem importante porque ele é bem chatinho com a saída, então tipo letra maiúscula, espaço, barra N no final, sabe? Tipo quebra de linha no final, tudo isso conta. E aqui embaixo ele tem um exemplo de entrada, vai dar um exemplo da entrada que ele vai pedir e da saída de como é que ele quer. Esse aqui é bem simples, né? Ele só está dizendo, faça o Hello World. Então tá, vamos lá. Aqui a gente tem Python. A gente pode deletar essa parte de ter escrito comentário de escreva seu código. Em Python Hello World, isso dá um print. E aqui é exatamente esse texto aqui. Eu poderia só copiar ele daqui, mas vamos escrever ele aqui. É Hello World com ponto de exclamação final. E o print. E aqui embaixo tem um botão enviar. Certo? Aqui, então, aqui tem um botão enviar. E aqui a gente está selecionando a linguagem, né? Se não tiver Python, pode ser que você tenha que mudar aqui para outra linguagem. Então, aqui tem, por exemplo, C++, que a gente viu, e C Sharp. Deixa eu ver, velho. Tá. Tá em Python, vamos clicar em enviar. Quando eu clicar em enviar, ele vai levar um pouquinho de tempinho ali para processar. E ele vai dizer depois se foi aprovado ou não. No caso, hoje o site está meio lento. Mas se eu vim aqui em todas as minhas submissões, aparece aqui, por exemplo, Hello World. E eu achei que ele ia dizer se estava aceito ou não. Mas tá. Ficou ali para ser tá sendo processado, certo? Acho que o site ficou fora do ar hoje um tempinho, então deve ter muita gente usando. Então tem. E se não for aceito, ele já vai te dizer ele também, tipo, não foi aceito porque. Vamos voltar aqui. Mostra aqui, ó, compilação, erro de compilação. Então ele vai dizer exatamente, ó. Nessa linha aqui deu um erro, não sei o que lá. É meio chato, eu não diria pra tu, se você for fazer o código aqui, eu não diria pra fazer e testar aqui direto. Eu diria pra testar primeiro no compilador, onde tu sabe que vai e testar pra ver se funciona, pra depois vir aqui, porque às vezes, pô, tu vai mandar pra enviar, pra dar um erro de, esqueci um ponto de vírgula, você fica tipo, pô, que saco, né, tem que escrever o código todo de novo. Então é um trabalho a mais que você pode evitar só testando primeiro o compilador, vendo se tá funcionando, depois passando pra cá. Como era só um Hello World, era bem fácil. Aqui tem uma opção, um exemplo aqui que ele deu resposta incorreta, então ele falou, deu 20% das respostas incorretas, ou 20% correto, eu acho, né? Não, é 20% do incorreto. Tem o runtime erro também, que é ele encontrou algum erro durante a execução. Então, erro de compilação para linguagens que são compiladas, tipo C, C++, ele vai te dar o erro antes de rodar. E para Python, que é interpretado, ele vai te dar um erro no meio da execução. E esse é o runtime erro, né? Aconteceu alguma coisa no meio da execução que deu errado. A gente também tem presentation error, que é quando faltou alguma coisa, que faltou um espaço, está escrito alguma coisa errada, e aqui nesse caso foi o final de linha, certo? Não teve o barra N, tipo, tem que acabar a linha e dar um enter, tem que ficar na linha de baixo, que não foi o caso. Nesse código aqui não teve esse barra enter. Então vamos fazer mais alguns problemas aqui. Vamos fazer um que precise, esse extremamente básico, e é um que precisa de entrada e saída. Então, o nosso problema é, a gente tem duas variáveis, uma A e uma B, que ele quer que salve uma A e uma B, dois números inteiros, e aí depois ele quer que imprima x, a soma, nesse formato de x igual x espaço igual espaço e o valor.
E aí uma linha aqui depois, né? Então em Python isso é muito simples. A gente vai fazer então, a gente vai salvar na nossa variável A o nosso inteiro, converter para inteiro o input que a gente vai receber, abre fecha parênteses. A gente vai salvar em B, a mesma coisa, a gente vai converter para inteiro o input que a gente vai receber, fecha parênteses. X vai receber então A mais B, e a gente vai printar o resultado, que é então abre aspas, x maiúsculo, espaço igual, espaço, fecha aspas, mais a string x. Ou se a gente não quiser fazer essa de string x, a gente pode fazer assim também. Eu vou apagar aqui. Mais B. A gente pode fazer print. Então abre aspas, x maiúsculo, espaço. Eu não vou dar outro espaço aqui. Eu vou fechar aspas, eu vou colocar vírgula. E aqui eu vou colocar a variável x. Então quando a gente separa no print com a vírgula, ele vai criar um espaço entre as duas. Entre os dois textos. Então assim eu posso printar sem ter que concatenar string de x. Assim ele vai resolver também. Vamos dar um run aqui. Eu acho que ele não vai ser feito a tempo, mas foi um aprovado, certo? E aí tem tipo foguinhos aqui. Vai ser legal quando vocês fizerem, então pela primeira vez vocês vão ver o foguinho de artifício aqui aparecendo. Vamos confiar que deu certo. Então vamos vir aqui em mais alguns problemas. Na verdade eu posso tentar esse aqui de novo com C Sharp e C++. É esse que está nos slides aqui embaixo. Eu coloquei aqui usados nos exercícios. É exatamente essa versão aqui. Eu vou criar aqui no programa então, no compilador de C. A gente está usando o UStream. Ah tá, quando abre aqui já, tá aqui no principal, né? Não mexi em nada nesse programa. Não escrevi nada, não apaguei nada. Se eu colocar aqui C++ e clicar, ele já vai me dar o template de C++, tá? A mesma coisa aqui, sem mexer nada, eu vou colocar C Sharp e ele vai trocar aqui para um templatezinho de C Sharp já usando o sistema, ou C++ ele já estava com a IOStream. Então aqui a gente faria assim, a gente receberia o inteiro A e o inteiro B. A gente vai usar então Space Name Standard Cin e vai colocar ele em A. A gente vai de novo usar o Cin e vai colocar ele em B. A gente vai criar uma variável x, que vai ser então A mais B. E aí a gente vai fazer o print, que é o standard, dois pontos, cout. Então, abre parênteses x, espaço. E aqui ele vai concatenar, ponto e vírgula. E quando eu rodar isso, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2, 3 e 5, e me deu 8, certo? E se eu fizer com negativo também vai dar certo, vamos lá. Menos 3 e 6, deu 3. Então está funcionando perfeitamente. Em C Sharp é um pouco mais chato. Na aula, nos pares anteriores, eu acho que eu usei outro formato aqui. Eu tinha usado esse console read line aqui e salvado numa string, mas esse aqui ele é mais direto, então se você só copiar vai ser mais rápido. Mas é basicamente então a gente está criando o nosso inteiro A e está salvando então a gente está chamando o int32, que é o número inteiro de 32 bits. Está pedindo para ele fazer o parse, lembra que o parse a gente usou no na nossa aula, que ele está transformando então para inteiro 32 um texto, e o texto é o system, ele está chamando o console, lembra que a gente usou o console.readline maiúsculo assim, e esse trim é provavelmente para cortar qualquer espaço ou coisa assim que dê no texto. Então ele já está fazendo, esse aqui é a mesma coisa que em Python seria o nosso A recebe inteiro input, é basicamente essa mesma linha, só que em C Sharp. E aí a gente está convertendo isso aqui para... Tá fazendo essa soma no x. E aqui no console, write line, tem que ser o write line. Porque a gente quer o enter depois, lembra? Então aqui no C++, isso aqui não funcionaria, tá? Isso aqui eu fiz errado. Teria que ter aqui o std, dois pontos, endline. Tinha esquecido o endline no C++. Mas o C Sharp tá aqui, ele vai criar vai escrever essa linha, vai dar um enter depois quando acabar. E aqui então x é igual, e a gente está colocando esse abre
colchetes aqui, abre zero, fecha colchetes, abre colchetes, zero, fecha colchetes, que vai ser substituído pela nossa variável que a gente está especificando aqui depois. Então tem a nossa string x igual a, vai entrar uma variável ali, essa variável é o x. Então isso aqui também, vamos rodar aqui. 23 mais 56, 79. E vamos tentar um número negativo, então menos 6 mais 2, menos 4. Então isso aqui também está funcionando. Se a gente quisesse fazer um exemplo desse de área do círculo, por exemplo, ele fala, aqui na saída ele fala com 4 casas decimais após o ponto, com 4 casas após o ponto decimal, certo? E a entrada é uma pressão dupla. Então, em Python seria bem parecido, né? A gente faria, vamos abrir um compilador de Python aqui. O nosso problema seria, então, a gente vai receber o raio, que vai ser um float. Em Python não tem double, só float, do nosso input. Aí a gente tem aqui a fórmula do raio, certo? A área é igual a π vezes raio quadrado. E ele dá o nosso π aqui, n. Use π, não é um n, né? É o π. Só tá estranho, desculpa. Abri errado. Então a gente tem aqui, a gente vai criar uma variável chamada π, que vai ser o valor que ele passou. E aqui então a gente vai falar que a área é igual a π vezes, dá para colocar entre parênteses aqui, raio ao quadrado. E para printar isso a gente vai fazer um print. Em Python a gente tem aquela formatação que é porcentagem ponto 4 para 4 casas decimais, f do nosso float. E aí é espaço, porcentagem, e aí a nossa variável que a gente vai imprimir, que é a área. Então se eu rodar isso aqui e ver nosso problema, ele deu uma área de, por exemplo, 100.64. Ah tá. Ele não quer só isso, né? Ele quer que a gente imprima A é igual a isso aqui. Ele quer que a gente imprima assim, A igual a esse valor. Certo? Então vamos rodar de novo agora com A igual a esse valor. E deu exatamente o valor que era para dar, certo? Se eu copiar esse valor aqui, eu volto aqui para o nosso compilador de Python, vocês vão ver que é exatamente o mesmo valor. Então em Python seria assim. E em C Sharp, por exemplo, a gente teria um flow, ele comenta se é um float ou double, acho que comenta, né? Precisão dupla, então aqui a gente vai usar um double. Temos o nosso compilador de C Sharp, então a gente vai usar aqui double A não, né? É raio. A gente vai receber um double parse console.readline trim. Então aqui o nosso double área. A gente vai criar o pi também, né? O pi também vai ser vamos criar também double pi. É igual a 3.1415.9. Acho que é só isso que ele usa, né? Não é 9.2. 14.15.9. Ponto e vírgula. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Daria para também multiplicar raio por raio. E aqui nosso print é assim. A área é igual. Eu vou ter que formatar. Eu vou pegar aqui a formatação em C Sharp. Formatação em C++. Formatação em C Sharp está aqui. C Sharp, formatação em C++, formatação em C Sharp aqui. String.format, o valor. Então, eu acho que eu consigo colocar tudo isso dentro desse. Eu vou criar aqui uma string. Pode ser área underline str, né? Área string. E eu vou criar um string formato. 0 são 4 casas decimais. E aqui é a nossa área. Então eu vou escrever aqui o porcentagem 0, que vai ser a área. E vamos ver se isso daqui dá certo. Não deu certo, só um segundo. Tá, descobri que estava de errado. É que não tem. Em C Sharp a gente não faz a exponenciação, né? Não é tipo
23 elevado ao quadrado não é assim, a gente tem que usar essa função matemática, o math.poll de potência. Então aqui, né, a gente pode fazer tanto assim como π vezes é o raio vezes o raio, isso aqui vai dar ao quadrado, ou a gente pode usar essa função poll, né? Então vamos lá, math maiúsculo, ponto, a gente vai chamar a função poll com P maiúsculo, e aqui a gente vai colocar a variável que a gente quer fazer o expoente, né? O número que a gente quer é a base. Então aqui é o raio, e aqui é o nosso expoente, que é o quadrado. Se fosse o cubo seria 3, na quarta seria 4, então aqui é o quadrado. E se a gente só printar isso, então fizer um console dot write line e colocar a área com um ponto e vírgula no final da linha, vocês vão ver que ele vai, se eu passar 100, ele não vai escrever nada, né? Tá, tem que ser, colocar dólar aqui, dentro de parênteses, e vai chamar a variável área. Agora isso aqui deve funcionar. Tá, mas ele não printou do jeito que a gente quer, né? Hum. Ah tá, sim, claro. É 100 ao quadrado. Eu fiquei, nossa, isso aqui tá muito parecido com pai. Já, tipo, sim, é pi. A gente quer que seja formatado daquele jeito, né? Então a gente tem duas opções. Ou a gente transforma num string com formato, ou essas duas novas que eu acabei de encontrar, que é a gente pode usar então a variável. Então aqui a gente poderia escrever, então a gente vai escrever então a área é igual e vai somar então a nossa variável que a gente está o número. A gente vai usar essa função toString para transformar em string, tudo em maiúsculo, toString. E aqui dentro é o formato que a gente quer, a formatação que a gente quer que a variável fique, né? Então bota entre aspas duplas, a gente quer que seja, não importa quantas casas venham antes da vírgula, depois da vírgula, 4 casas, então 4 zeros. Isso aqui vai dar, se a gente colocar, qual que é o valor que ele dá no exemplo? No exemplo ele está dando 100.64, então se a gente vier aqui e digitar 100.64, ele deu exatamente o valor que a gente quer, né? Exatamente esse valor aqui. Ou outra forma, se a gente não quiser usar a área toString, é igual eu tinha feito antes ali. Então a gente coloca vamos apagar todo o texto aqui dentro. A gente vai colocar o dólar e vai colocar nossa string, que a área recebe igual, então ó. E aqui a gente vai colocar a variável dentro de colchetes, a gente vai colocar a variável que a gente quer escrever, substituir, né, na string, que é a nossa área, fecha colchetes. E dentro dos colchetes aqui, no caso, antes de fechar os colchetes, a gente vai colocar dois pontos, e aqui é a formatação que a gente quer. Então a gente quer que seja, não importa quantas casas antes do ponto, vai dar ponto, e a gente vai ter 4 casas depois. Certo? Fecha colchetes, fecha parênteses, fecha uh, parênteses, isso, fecha parênteses, ponto e vírgula, e a gente roda. E então se eu digitar aqui de novo 100.61, não era 61. Fiz alguma coisa errada? Não, no princípio não. Eu acho que o valor que eu utilizei aqui tá errado, né? 100.61. Não era para dar 1. Cadê o nosso exemplo? A atividade essa aqui é 100.64. Então vamos rodar de novo. 100.64. Tá printando a área de um jeito muito errado. Que engraçado. Não sei por que exatamente ele tinha printado direitinho antes. Deixa eu copiar essa linha. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa errada aqui. Resultado igual, então, o valor, dois pontos, ponto e os 3 zeros. Não, tá tudo dentro do parênteses aqui. Eu realmente não sei por que que ele tá... Ah, agora foi. Cara, magia, tá? Esse compilador é horroroso. Esse compilador online de C Sharp é horroroso. Mas então tá aqui. E aí agora a gente poderia então copiar esse texto aqui.
abrir nosso exercício e aqui em vez de PHP a gente colocar o C asterisco de C Sharp. Ele não nos, ele não trocou aqui o nosso texto, porque a gente já tinha digitado alguma coisa ali em Python antes. Ups. Então vamos voltar aqui e vamos trocar C Sharp. Pronto, agora trocou. Tudo bem, né? Porque a gente vai trocar tudo, mas só pra ver que tá usando a classe aqui, não, acho que não importa muito. Mas, bem, vamos tirar até aqui então, até onde ele bota o nome da classe. A gente vai só substituir o meio e B. A gente tá pegando raio, tá lendo ele, tá multiplicando por pi, todos como double. A gente tá escrevendo a área. E vamos clicar em enviar. E vamos ver o que ele dá de resposta. Ó, ele deu a resposta aqui, dessa vez foi rápido, ele aceitou. E disse que estava tudo certo. Vamos ver os outros problemas aqui. As outras submissões que a gente fez hoje aqui. Ainda estão na Kiwi. O extremamente básico e o Hello World ainda estão rodando. Aqui em Python, provavelmente. Mas então é isso. De problemas aqui que tem, vocês podem vir iniciante. Até esse problema número 17 ou 16. Basicamente 16. Todos dão para resolver só com variáveis. Então vocês conseguem resolver tudo isso aqui já se vocês quiserem. Não sei se tem algum que eu indico mais aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu indicaria esses três primeiros só para ter uma ideia de como é que funciona como é que funciona o site. Aí esse média 1 aqui é divertidinho. E os outros provavelmente vai ser, tipo, esse aqui da esfera provavelmente ele vai dar aqui alguma coisa matemática, isso você vai ter que usar. Mas não é nada muito complicado. Então é isso. Acho que ficou por isso a nossa aula. Que bom que deu tudo certo. Então, próxima aula já novo conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato. Comentem nos comentários, alguma coisa assim, não sei. Entre em contato comigo é mais fácil. E é isso aí. Valeu.